Agora, 8 horas e 19 minutos no Jornal Gente. Já a gente vai falar sobre a prorrogação do programa do governo federal que faz com que o carro zero, com algumas qualificações, chegue mais barato ao consumidor. Antes, nós temos entrevista ao vivo chegando aqui com o presidente do IBGE, Simar Azeredo, que vai detalhar para a gente os dados que foram divulgados ontem pelo IBGE. Presidente, bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal Gente. Estamos na Rádio Bandeirantes e no canal Band News TV. Bom dia a você, bom dia a todos, telespectadores e ouvintes da Rádio Bandeirantes. É um prazer muito grande estar aqui. Muito obrigada. Queria começar perguntando para o senhor o seguinte: esse ritmo de crescimento da população menor dos últimos 150 anos e a revisão de quantos nós brasileiros somos nesse momento surpreenderam ao senhor, que acompanha a depuração dos dados do censo? Porque a diferença foi bem grande, né, presidente? Sim, eu acho que surpreendeu aqui o pessoal do IBGE e surpreendeu a todos. São números reais, contados, uma população contada. Tem 12 anos que nós não fazemos população contada. Nós fizemos o censo de 2010 e, a partir daí, estamos trabalhando com estimativas. Não foi feito o dever de casa de fazer uma contagem de população em 2015 por falta de recursos. E por isso, essa diferença tão grande. As estimativas, elas não dão conta de expressar os avanços que os municípios tiveram ou o decréscimo que esses municípios tiveram. Consequentemente, você chega 12 anos depois com um censo muito afastado da estimativa. Por isso é importante fazer contagem no meio da década. Presidente, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Queria que o senhor explicasse aos nossos ouvintes e telespectadores a importância de se realizar periodicamente um censo como esse, né? Como já vimos, havia referências a uma estimativa de população no Brasil que apontava entre 215 e 220 milhões, mas somos apenas 203 milhões. Eu queria que o senhor explicasse a relevância disso, inclusive para a definição de políticas públicas, do próprio orçamento de cada uma das cidades, dos estados e etc. Além disso, eu queria que o senhor também falasse sobre a possibilidade, qual a margem de erro disso? Eu recebi mensagens de ouvintes, de leitores da minha coluna também, reclamando que não foram entrevistados pelos recenseadores do IBGE. E eu queria saber exatamente isso. Há uma margem de erro? A população contada é de pouco mais de 203 milhões de brasileiros, mas pode haver mais? Quer dizer, considerando que muitos dizem não terem sido entrevistados? Então, primeiro eu vou falar da importância do censo. O censo ele importa para todos os estratos de renda, desde das pessoas que estão nos estratos de rendas mais altos até aquelas que estão nos estratos de renda mais baixos. Fundamental para saber quantos somos, porque esse número, quantos somos, ele vai ser indexador de várias políticas. Onde estamos, saber exatamente, e o censo é o único instrumento, é a única pesquisa. Nós não temos registro administrativo que dá conta dessa informação. É só o censo que vai ao bairro, é o censo que vai na localidade mais longínqua, seja quilombola, seja indígena, seja população ribeirinha, seja numa favela, seja num bairro de alta renda. A única pesquisa que faz isso é o censo. Por isso, o cuidado do IBGE muito grande de se planejar antes para fazer o censo. Por conta da pandemia, nós tivemos que nos reinventar para conseguir colocar esse censo em campo, porque nós temos que ensaiar para entrar com o censo em campo. Por isso fizemos vários testes em Paquetá, fizemos testes no país inteiro, nunca tínhamos feito isso. Por que foi feito isso? Estamos tendo um censo depois de uma pandemia. É isso que eu acho que todos nós temos que entender. É um censo de um país que passou por uma pandemia de uma forma muito agressiva. Então, a importância do censo para esgotamento sanitário, para a política de segurança, para a política de educação, para a política de geração de emprego, isso é fundamental e vai importar para todo mundo. Se eu sou uma pessoa de um extrato de renda mais alto, quero abrir uma empresa em determinado lugar, eu preciso de informações daquele local. Qual é a população que vai consumir o que a minha empresa vai produzir? Então, isso é fundamental para todo mundo. Com relação às pessoas que não responderam,
Foram poucas pessoas, 95%, mais de 95%, receberam o IBGE, abriram as portas para o IBGE. Não é uma tarefa fácil fazer, nós temos 2 questionários, nosso censo é o censo mais completo do mundo. E aí, vamos à questão. Nós criamos 137, nós disponibilizamos o site, todo mundo tinha ideia de que o censo estava acontecendo. Perderam a grande oportunidade de procurar o IBGE e ser recenseado. O censo acontece a cada 10 anos. Eu, independente de ser presidente do IBGE, eu sou cidadão brasileiro e eu bato no peito. Eu fui recenseado, porque o IBGE foi na minha casa, e o IBGE foi na casa de todo mundo. E teve muita gente que procurou o IBGE antes do IBGE chegar lá. Foi no site do IBGE. Com relação ao efeito disso, dessa não resposta, nós temos estatísticos, especialistas que trabalham no processo de apuração do censo. Para cada domicílio, né? E dessa vez o IBGE fez a lição de casa e fez um trabalho incrível. Nós visitamos 90 milhões de domicílios. É muito superior ao que foi visitado em 2010, 90 milhões. Para os domicílios que estavam ocupados, e nós fizemos o trabalho, foi verificado, foi checado, e aqueles que não tinham pessoas, as pessoas não responderam ou não exerceram a cidadania, que eu acho que essa é a frase correta, né? Foram 4,5%. Isso está um pouco direcionado em áreas de alta renda, em locais com segurança problemática. E aí eu lhe digo o seguinte, para esses casos, o IBGE vai imputar valores. O que é isso? Ele imputou pessoas ali de acordo com as práticas estatísticas que são recomendações internacionais. Então, hoje nós temos uma população contada. É uma população extremamente confiável, que as pessoas insistem em compará-la com projeções e estimativas. E projeções e estimativas que são calculadas, baseadas em tendências de um censo para o outro, né, que deveriam levar em conta uma contagem no meio da década que não foi realizada. Por isso é importante, Sônia, é importante Sabino e Cláudio, que seja feita a lição de casa e isso seja uma lição aprendida. Temos que fazer a contagem de população em 2025 para nós não estarmos em 2030 fazendo a mesma coisa, reclamando dessa diferença. Certo. O presidente, e a gente vê também aqui nos dados, a Sônia Blota, é um prazer estar conversando com o senhor aqui no Jornal Gente, a taxa de crescimento das regiões centro-oeste e também de outros polos agrícolas foram bem maiores que a média nacional. O crescimento da região nordeste, por exemplo, foi baixa. É de se esperar que essa tendência continue? Quais os principais motivos que o senhor pode nos adiantar? Então, Sônia, o que acontece? Esses foram os primeiros resultados, né? Quantos somos e onde estamos é o que foi divulgado. O que a gente precisa agora é ver como vivemos, em que trabalhamos, qual é a nossa escolaridade, o país que sabe ler e escrever, o país que mora em favela, o país que trabalha no comércio, o país que trabalha no serviço, o país que trabalha na indústria, o rendimento do Brasil. Nós precisamos conhecer isso melhor. Então, as próximas divulgações, elas vão abrir, vão clarear muito essas respostas. Eu acho que não deveríamos agora fazer ilações, inferências, conjecturas baseadas só nessa informação, que é uma contagem de população que foi divulgada agora. Nós não disponibilizamos nem a estrutura etária. Preferimos imediatamente divulgar quantos somos. Daqui a pouco, nós vamos estar disponibilizando a estrutura etária da população, a pirâmide que vem aí com uma modificação, posso até dar um spoiler para vocês, essa pirâmide etária, ela mudou completamente o formato dela. Então, isso também pode estar fazendo diferença nesse fluxo populacional, no fluxo migratório, no processo de natalidade, os efeitos da Covid relacionados à mortalidade. Então, são os primeiros resultados do censo e eu acho que o brasileiro tem que ficar muito orgulhoso de termos um Instituto de Estatística como o IBGE, que consegue fazer um censo com essa qualidade. Costa Rica agora acaba de fazer um censo e vocês não têm ideia do que está acontecendo lá, né? Um país pequeno, mas também com dificuldade, porque o censo é complicado de fazer em qualquer país. Imagina fazer num país continental, diverso, com uma desigualdade
absurda como o Brasil. Isso é muito complicado e o IBGE conseguiu concluir esse censo, com 95% dos domicílios abrindo as portas para o IBGE. Presidente, Marco Antônio Sabino aqui, eu queria entender, por favor, um outro dado que esses números preliminares divulgam, que se trata desse movimento. O senhor falou rapidamente disso na resposta anterior, mas eu queria aprofundar, desses dados que mostram a migração dentro do Brasil. Por exemplo, São Paulo, uma cidade que, apesar de ainda ser a maior, diminuiu proporcionalmente a população. O interior tem uma população maior, muita gente mudou para o interior, principalmente em torno das grandes cidades. O Centro-Oeste cresceu bastante, e dentro do Centro-Oeste cresceu especificamente a cidade de Brasília, que se torna a terceira maior cidade brasileira. Enfim, o que está acontecendo nesse movimento migratório dentro do Brasil? Isso é uma tendência? Então, eu acho que para falar de tendência, temos que entender que estamos num país pós-pandemia. E é fundamental entender que esse país pós-pandemia, ele modificou os hábitos de trabalho. Isso é tão importante que a PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, ela investigou agora o trabalho remoto, as pessoas que estão trabalhando de casa, né? Então, por que foi feito isso? Para entender esse movimento que aconteceu pós-pandemia. Muita gente trabalhando de forma remota, isso permite que as pessoas possam buscar locais mais baratos para morar, sair do centro urbano, até por questões de segurança. Então, são fenômenos que estão acontecendo pós-pandemia. Então, é muito importante que isso seja levado em conta. Estamos num país diferente, estamos num país onde o Centro-Oeste cresceu muito por conta do agronegócio, estamos num país que São Paulo está passando por transformações importantes, e o Nordeste também. O que a gente precisa agora é ter ideia dessa economia que se formou, dessa forma de trabalho que o brasileiro está vivendo hoje. Não vamos usar o termo brasileiro, que a população que vive no Brasil, seja brasileira ela ou não, está se estruturando. Então, assim, é fundamental conhecer isso. É tão importante, e aí eu já digo para vocês, que o IBGE mudou a forma de divulgar. Antigamente nós divulgávamos Brasil, grandes regiões, município da capital, e agora nós criamos as concentrações urbanas, né? Que são importantíssimas para você conhecerem as mudanças que estão acontecendo. Reduz a capital, mas aumenta o processo do entorno. Olha o que acontece com a capital de Manaus. Olha o que acontece com Salvador. Então, são diferenças de um país pós-pandemia e que a gente tem que conhecer melhor isso. Houve um crescimento muito forte dos domicílios, dos municípios de médio porte. Isso também tem que ser observado, cada um deles separado. E aí, alerto a vocês. Muito importante isso. Foi a primeira vez que o IBGE divulgou, em tempo recorde, um dado definitivo de população e aonde essa população está localizada ao final de uma coleta de censo. Nunca tinha acontecido isso, né? E por isso, essas respostas, elas estão agora sendo analisadas. O IBGE formou um grupo de especialistas para analisar os dados do censo, analisar a cobertura. Nós já estamos com o relatório de cobertura praticamente pronto e, de novo, vou dar outro spoiler para vocês. O resultado desse relatório é muito favorável à operação que nós acabamos de entregar para a sociedade. Então, assim, a gente está muito satisfeito, mas a gente pede um pouco de atenção à população ao refletir, ao conjecturar, ao colocar ilações, inferências, prestar atenção que é um país pós-pandemia, um país que sofreu transformações importantes e um país que vem divulgando estimativas sem fazer contágio no meio da década. Isso é problema. Olha, eu queria agradecer ao presidente do IBGE, Simar Azeredo, falando conosco aqui no Jornal Gente sobre esses primeiros dados do censo 2022 que acabaram de ser divulgados. Muito obrigada, presidente. Até a próxima, hein? Até a próxima. Eu que agradeço a vocês pelo apoio. Chegamos até aqui com o apoio da imprensa. Com a falta de recurso para fazer publicidade, foi a imprensa que colocou a gente aqui hoje divulgando o censo. Obrigado à Band News, obrigado a todos os ouvintes e a todos que responderam o censo. Muito obrigada. Obrigada, presidente. Bom dia. O presidente do IBGE que falou aqui no Jornal Gente, todos os dias, no ar, pela Rádio Bandeirantes e pelo canal Band News TV. Rede Bandeirantes de Rádio.